Olha só. Embora as minhas aulas desse ano sejam muito parecidas com as aulas do ano passado, mas nunca iguais, porque infelizmente, na realidade, o professor brasileiro ele não tem o tempo de preparar uma aula, assim, preparar a aula, porque tecnicamente falando, uma aula ela deve ser preparada minuto a minuto. Não sei se vocês sabem. A preparação de uma aula, de acordo com o que a universidade ensina o professor, tem que falar a aula. Nos primeiros 5 minutos de aula vai acontecer isso. Do minuto 5 ao minuto 7 eu vou fazer isso. Tu tem que fazer minuto a minuto a preparação da aula. Isso é absolutamente impossível para o sujeito dar 60 e poucas aulas por semana. Não tem como. E por que ele dá tanta aula? Porque precisa sobreviver, dignamente. E o meu maior defeito, acredito eu, além dos milhares de outros que eu tenho, como pai, como aluno, como professor, como cidadão, eu sou um erro ambulante, embora eu tente acertar o tempo inteiro, eu toda hora erro, tenho que na adultez, já que eu não tenho um pai me coordenando, tenho que eu mesmo me coordenar, o que é realmente um desafio na vida adulta. Organização. O pai que procura lá, de repente, no site, logo depois da prova, a nota não vai ter, demora para chegar a prova. Eu sempre uso o limite que eu tenho para digitar, e essas histórias se limitem. Eu não uso o site, eu nunca coloquei nenhuma data no site. Em compensação, eu boto no quadro e logo uma semana depois aquela aula está na internet, e se tu não é tapado, tu acha aquela aula, porque tu bota a data, tu vai na lista, playlist, enviado, minha aula está aqui. Deixa eu ver qual é a prova mesmo. Mas ontem, atendendo os pais, eu atendi uma mãe que tem filho aqui e no segundo ano. E aí contei a data da prova do segundo ano, que era semana que vem, e do primeiro ano, que era hoje. No outro pai que chegou, não sei que tilt que deu no meu cérebro, era um pai do primeiro ano. E aí eu falei que a prova seria na semana que vem. Entendesse? Porque eu estava achando que estava falando com o pai do segundo ano. Eu falei sobre a pessoa certa, tudo bonitinho, mas no meu cérebro doentio, eu errei a data da prova. Eu jamais trocaria a data da prova por esse erro idiota. Até porque eu tenho um documento mostrando que eu já estava registrado para todos qual seria a data da prova, Então não vai alterar a data da prova. Certo? Continua sendo? Muito bem, a última, derradeira. E graças ao alinhamento astrológico, ou desalinhamento, dependendo do ponto de vista, vocês vão ter chance de tirar dúvida. Porque não era o objetivo, A gente já mastigou bastante essa matéria, teve bastante momento para tirar dúvida. Uma dúvida é pontual, está aqui na minha mão, então eu vou resolver ela primeiro. Outra dúvida, ela é abrangente, aí eu vou resolver depois. Um carro de massa 3.000 quilos. Pô, que carro é esse, cara? Um carro grande, bicho. Deve ser um Galaxy daqueles antigos. 3 toneladas o carro, peso de uma caminhonete. Acelera sob a ação de uma força constante, de uma velocidade inicial de 18 km por hora, velocidade inicial 18 km por hora, número que me parece familiar, velocidade final 72 km por hora, em clássico. As energias, letra A, as energias cinéticas do carro inicial e final. Energia cinética inicial, energia cinética final. Tu vê, cara, eu vou estar resolvendo a questão da prova pra ti, cara. Como é que é a energia cinética? M. Pois é, O pessoal está preocupado com o formulário. Vai ter formulário. Mas só de tu ter que olhar pro formulário mostra que tem alguma coisa muito errada na tua vida. Tu não decorou ainda, M ao sobre 2? Quantos registros tu fez? Nenhum? Então dá massa, 3.000. Velocidade, quanto? Se 36 é 10, metade que é 18 é 5. Tu vê, cara? O aluno que é muito viajão, ele vai lá, mesmo como é que é? Divide por 3,6. Ele não sabe dividir, já se arromba. Meritocracia, não sabe dividir, tem que se arrombar mesmo. Quer ganhar um bom salário sem saber dividir? Só o que me faltava, É injusto. Igual as casas elimina vírgula. Tem gente que diz que é difícil, não é? É preguiça, é vadiagem mental. Se tu estudar, e tu sabe, O divisor de águas é esse. É isso que é o divisor de águas. Tá fudido de nota. Eu vou ver o cara que sabe dividir. Como é que eu vou passar o cara que sabe dividir? Professor, tu na participação, nunca dei notas extras. Final de ano, 6.9, uma arredondada. Não vamos arredondar. Vamos pro conselho de classe. Conselho aprovar.
Esse ano eu não dei participação, em função do meu grave erro de desordem, de desorganização, de excesso de trabalho, de pouco sono. Então esse ano eu vou fazer diferente. Esse ano eu vou pegar a nota do final do cara, nota final, o cara ficou com 6.8. Quem é esse indivíduo? Vai fazer mais uma prova. 6.8, quem é? O cara, gente educada, nunca reclamei desse indivíduo. 7. Pode vazar, entendeu? Essa vai ser a nota de participação, certo? Eu vou fazer a nota de participação, vou pegar holisticamente como é que tu foi ao longo do ano, vou ver a tua nota final, se faltou uma mixaria, às vezes nem até uma mixaria, né? São 6.7, 6,5, mas o cara é um cara nobre, um cara esforçado, pode ter algumas dificuldades, mas é um cara honesto, esforçado. Esse cara a gente, de repente, vai dar uma força pela primeira vez na história do Santa Catarina. Eu nunca fiz esse tipo de coisa. Mas antes tinha a participação, entendeu? Então, para fazer a tua participação valer, e tem muitos aí que são alunos que têm um desempenho não satisfatório, mas tem um comportamento que não tem o que falar. Ou o cara finge muito bem, ou realmente é uma pessoa que foi educada adequadamente, que sabe se portar no público, sabe agir numa sala de aula e merece o nosso apoio. Certo, meus queridos? Então essa será a hora da participação. 5. Ei! 1.500. Jesus, é belo, tranquilo. 5 vezes 5? 25. 25 vezes 15. 25 vezes 10, 250. Mais 125, 375. Com 2 zeros. Faz a multiplicaçãozinha no cantinho, sem pressa. Essa é a final ou a inicial? Inicial, porque eu usei a velocidade inicial. Se ele quer energia cinética final, basta trocar a velocidade por 20. Clássico, né, gente? Nem perde tempo dividindo, né, cara? Se o cara é minimamente estudioso. 20 vezes 20? 400 por 2? 200. 200 vezes 3.000. 2 vezes 3? 1, 2, 3 zeros, mais 2 zeros. 5 zeros. Energia cinética final. Morreu a letra A. Letra B. Qual o trabalho da força entre os instantes inicial e final? Tem aquele teorema que diz que o trabalho da força resultante é a variação da energia. O trabalho da força resultante é a energia cinética final menos energia cinética. O trabalho da força resultante 600.000 menos 37.500. Tinhas lá na tua conta para investimento $600.000, investisse $37.500 em uma empresa de tecnologia que foi recém-lançada, sobrou na tua conta de investimentos $562.500. Beleza? Fala. Isso aí, meu querido, tem que perguntar mesmo. A gente dividiu o 102 km por hora e passamos para 20 metros por segundo. Só que como era um número que a gente já tinha feito várias vezes, aí a gente acaba decorando. E no vestibular vai aparecer esses números, gente. Por isso que a gente acaba te mostrando, já te acostuma, porque se no vestibular tem 3 minutos por questão, em média, para fazer, tu ficar lá parando para dividir, não vai dar tempo, então tem que ficar já ligado. É isso aí, ótima pergunta, garoto. Sempre perguntando, é importante isso, não existe pergunta boba. Bobo é o cara que não pergunta, orgulhoso de ti estou. Letra C. Qual a força exercida para acelerar o carro num percurso de 500 metros? Se ele falou em força e eu tenho a massa, dá vontade de jogar em física, meu amor, né? Só que eu não tenho a aceleração. Eu não tenho a aceleração. O que eu te ensinei até agora? Eu te ensinei que a aceleração era a variação da velocidade dividida pela variação do tempo, só que a gente não tem o tempo. A gente não sabe quanto tempo demorou. A gente tem distância, né? Velocidade e distância sobre tempo só vale se o cara tem velocidade e isso aqui a velocidade não é constante. De cinemática eu não cheguei a te mostrar, né, a equação horária da posição para movimento uniformemente variado, né? Não te mostrei essa equação. Eu só te mostrei a equação da velocidade, que na verdade é a própria ideia de aceleração. Essa eu te mostrei.
eu te mostrei essa parte da fórmula, ó, que é a ideia de velocidade média transformada. Quem desenvolveu essas fórmulas? Deixa eu aproveitar um momento então para a gente fazer uma discussão bem bonita. Para que a letra C não tinha como o aluno responder, por isso que ele não conseguiu. A gente não viu uma parte da matéria, que a maioria dos materiais pelo Brasil afora vem no começo do ano. Só que a Positivo, inovando sempre, e vendo que essa matéria era indigesta para o aluno que começava o primeiro ano, resolveu botar essa parte da matéria bem para o final, para as últimas aulas. Tem cara que concorda, tem cara que discorda. Eu, quando recebi a apostila pela primeira vez, eu fiquei meio indigesto, passei a minha vida toda ensinando primeiro cinemática e depois indo para outras matérias. E de repente a Positivo ensinava só um pouquinho de cinemática lá no começo do ano, velocidade média e aceleração média, e deixava a encrenca para o final do ano. Então vamos lá, já que o amigo fez a pergunta, eu quero aproveitar essa oportunidade para te mostrar uma coisa muito interessante. Alguém lembra quem foi o cara que criou essa ideia de velocidade média e de aceleração? Galileu Galilei, 1500 e pouco. 1500 e pouco, usando o coração como relógio. Lembra disso? A ideia de velocidade média é bem simples. Pega o quanto o cara andou e divide pelo tempo que demorou para andar. O que é delta D, pessoal? Final. O que é delta T? Final. Se o tempo inicial é zero, aquele número ali é zero, está dividido, passa. E menos passa mais. Isso a gente chama de equação horária da posição. Por que essa equação tem o nome de equação horária da posição? Horária porque envolve o tempo, da posição porque informa a posição do objeto com o passar do tempo. Tu vê, é importante eu entender que essas fórmulas são a mesma coisa. Tudo que essa faz, essa faz. Essa é só mais confortável de usar. Porém, quando Galileu percebeu que os objetos, na maioria dos casos, mudavam de velocidade, ele teve que criar uma outra ideia chamada que mede a variação com o passar do tempo. Metros por segundo ao quadrado. Trabalhamos na interpretação disso, que é limitada. O que é delta T? T menos T0. Se o T0 é zero, está dividido, passa. O que é delta V? Final. Menos passa. E se eu escrever a equação no sentido oposto, eu fico com V igual a V0 mais A vezes T. Equação horária. Obrigado. Equação horária da posição. Equação horária da velocidade. Beleza. Só tem um pequeno detalhe. Se um objeto começa a aumentar ou diminuir de velocidade, esta equação não funciona. Porque esta equação, eu escrevi ela considerando que existia uma única... Se a velocidade muda, essa equação falha. Galileu Galilei teve uma ideia fantástica. Ele pensou, se o objeto muda de velocidade sempre no mesmo ritmo, aumentando de velocidade sempre do mesmo jeito, o gráfico velocidade versus tempo ficaria uma reta. A velocidade era menor no começo, ó, V0. A velocidade ficou maior depois, ó, V. O que nós sabemos de um gráfico velocidade versus tempo? Pensa comigo, um carro estava com uma velocidade de 100 km por hora durante 3 horas. Se eu te pergunto, quanto que esse carro andou? O que tu me diz? 100 km por hora durante 3 horas. 300 km. Calcula a área desse retângulo para mim, por favor. 300, coincidência, né? Galileu percebeu que quando ele fazia o gráfico da velocidade versus tempo, o quanto o sujeito andava era igual à área. Uma propriedade muito importante do gráfico. Ele foi lá e calculou a área desse trapézio. Tu lembra como é que era o trapézio? Base maior, mais base menor, vezes altura, dividido por 2. É a média das bases, vezes altura. A área é base vezes altura, né? Exceto o triângulo, que divide por 2. Se o cara tem uma base grande e uma base pequena, tu faz a média das bases. Multiplica pela altura. Soma as bases, divide por 2, multiplica pela altura. Fazendo esse desenvolvimento, nós chegaríamos nessa equação, que é chamada de equação horária da posição. Qual é a diferença entre a primeira equação horária da posição e a segunda equação horária da posição? É que a outra tem, ou seja, ela também serve quando o objeto está mudando. Portanto, com o surgimento dessa equação que vem da área do gráfico, essa equação já não é mais útil.
Porque ela está embutida na equação mais poderosa. Concorda comigo? Quando um objeto tem aceleração zero, que número tu bota ali? E ainda é exatamente a equação anterior, não? Cara, Galileu Galilei tinha um aluno foda. Um aluno foda. Um medalhista desses. Medalhista. Torricelli, o nome do cara. Torricelli, Evangelista Torricelli. Lá em 1500 e cacetada, Torricelli assistia às aulas do mestre Galileu muito atentamente. E viu o Galileu escrever essas equações, não do jeito que eu escrevo para vocês. Galileu escrevia, em italiano arcaico, uma frase. Podemos dizer que a velocidade final do objeto é igual à sua velocidade inicial, somada com o produto de sua aceleração pelo seu tempo. Era uma frase, era em poemas a física. Frase após frase, não era equaçãozinha, equaçãozinha é uma coisa moderna. Igual uma coisa que nasceu depois de Gutenberg, depois da prensa, depois, né, de a gente conseguir imprimir as coisas. Que loucura, né, cara? Então era bem mais complicadinho, aqui está mais didático. Torricelli manjava de equações matemáticas, não desse jeito, né? Equações escritas em a língua dele. Ele sabia que se tivesse um sisteminha podia isolar numa. E quando ele viu que as equações que o mestre Galileu tinha escrito tinham tempo, e qual era a dificuldade nessa época? Medir não era na relojoaria, viu um cronômetro? Não tem. Ou tu pega um balde, enche d'água, faz um furo e conta quanta água tem lá dentro para marcar o tempo, ou tu faz alguma coisa que pendula e marca o tempo com esse pendular, ou tu usa o sol como referência, ou no caso do Galileu, o coração. E o coração é um péssimo cronômetro. Fica excitado, ele fica calmo demais. Tu dorme, aí mesmo ele bate bem devagarzinho. Então o coração não é um bom relógio. E já que eu tenho tempo em duas equações, eu tenho o direito de isolar numa. E aí surge uma equação que ganha o nome de equação de Torricelli. O que essa equação tem de especial? Ela não tem o tempo. Todo problema de cinemática que não envolve o tempo, quem é que tu vai chamar? Torricelli. Torricelli, o homem que mediu a pressão atmosférica pela primeira vez na história também. Outros desenvolvimentos ele fez. Na verdade ele não mediu, ele imaginou como medir, aí o cara mediu. Só que o que importa nessa vida não é quem faz, é quem pensou em fazer e como fazer. Por isso que eu nem sei o nome do cara que mediu a pressão, mas quem pensou no experimento foi o Torricelli, considerado o homem que mediu a pressão atmosférica pela primeira vez. Calma! Calma! Qual era a velocidade final do carro? 20, não era? Qual era a velocidade inicial do carro? 5. A aceleração eu precisava, né? Para poder jogar no... E que distância o carro andou? 500 metros? O carro andou 500 metros. 20 vezes 20, 400. 5 vezes 5, 25, mais passa menos. 2 vezes 500 é 1000. 400 menos 25, 375. Dividido por 1000, 0,375 metros por segundo ao quadrado. Basta jogar no física, meu amor. Massa do carro que era 3.000, vezes a aceleração, 0,375. Multiplicar por 1000 e tirar as 3 vírgulazinhas, 3 vezes 5, 15 foi 1, 21, 22. Foi 2, 9, 10, 11. 1.125 newtons a força que atua no carro. Parabéns, hein, cara. Tu fez, tu não faz a pergunta, eu ia atrasar essa... Ah, né? Como é que eu vou cobrar uma questão de uma coisa que eu não te ensinei, gente? Que pergunta é essa, cara? Mas tá perdoado. Tirando a letra C é óbvio que vai cair, é a própria prova. Valeu!